Bom dia! Hoje é 29 de março, eu sou Ana Carolina Zitla e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloom Berliner. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Gente, aconteceu muita coisa hoje, mas muita coisa mesmo. Não vou nem fazer muita piadoca agora no começo, só agradecer pelos feedbacks sobre a imitação do Mickey, porque os meus amigos sempre falaram que era uma porcaria, mas agora eu tenho provas pra acreditar de que é boa. Mas entrando direto no assunto, hoje foi um dia muito especial porque eu fiquei 2 horas assistindo ao atual CEO da Americanas e ao ex, que duram 9 dias, falando perante o Senado sobre a descoberta das inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais da empresa. Aquele grande momento da história brasileira lá no comecinho de janeiro, quando descobriu-se o quão longe ia a contabilidade criativa da galera na hora de fazer o balanço da companhia. Leonardo Coelho Pereira, o atual, e Sérgio Rial, o ex que jogou a, digamos, substância fétida no ventilador e depois caiu fora, deram depoimentos à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal nesta terça-feira. E não há nada neste mundo que me entretenha mais do que esse tipo de situação. O Rial deu a versão dele da cronologia dos fatos. O ex-CEO Miguel Gutierrez, que ficou simplesmente 20 anos como presidente da empresa e saiu para ser substituído pelo Rial, não compareceu, assim como a PwC, a firma de auditoria que era responsável pelo balanço da Americanas. Todas essas pessoas aí foram convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, do Senado, para falar sobre esse caso. Nenhum deles foi intimado a estar lá. Segundo o atual presidente executivo da empresa, o Leonardo Coelho Pereira, ainda não se chegou a uma conclusão sobre se o rombo contábil se tratou de um erro ou de uma fraude deliberada. De acordo com o executivo, 2 auditorias, a própria PwC e a Deloitte, estão fazendo a validação dos números da Americanas e recalculando os lançamentos contábeis para que não existam mais erros. O Sérgio Rial, que compareceu, se explicou sobre ter um contrato com a Americanas desde maio de 2022 por meio da sua consultoria, antes dele ter sido anunciado como o próximo CEO da companhia. Ele foi questionado pelos senadores sobre esse contrato. Segundo ele, era um acordo de prestação de serviço de setembro a dezembro para poder se familiarizar com a companhia antes de assumir o cargo em janeiro. O executivo foi questionado ainda sobre um suposto contrato de remuneração com Americanas que teria sido assinado em maio de 2022. Rial relatou que o documento se tratava de um contrato com validade de setembro a dezembro, mas que foi assinado em maio. Ele assumiu a presidência da Americanas em 1º de janeiro de 2023. E aí, segundo ele, a descoberta da inconsistência aconteceu no dia 4 de janeiro, quando 2 diretores revelaram que aquilo que era dívida bancária não estava devidamente contabilizado na rúbrica Bancos no Balanço. Literalmente quando você coloca os valores na coluna errada do Excel, só que por 10 anos e com dezenas de pessoas olhando essa planilha. Depois da descoberta, segundo o Rial, foi uma sucessão de reuniões com pessoas da empresa, com a PwC e com o trio de acionistas de referência, os bilionários Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, que, segundo o Rial, teriam todos se mostrado surpresos com a informação. Rial disse ainda que até bater o martelo de que essas inconsistências existiam, foi preciso pegar os fatos, abre aspas, a conta-gotas. Ele deu a entender que foi difícil conseguir todas as informações. Tudo muito esquisito. A Americanas apresentou um plano inicial de recuperação com uma estrutura de liquidez inicial de 1 bilhão de reais, mas sem que um acordo com os principais credores, que são os bancos, tenha sido alcançado. O plano prevê um aporte de 10 bilhões de reais dos acionistas, com conversão de dívidas bancárias em participação societária da empresa. A Americanas também pretende vender empresas adquiridas para fazer caixa e pagar essa dívida. Gente, eu inventei um quadro aqui por podcast. Ele chama Frase do Dia e vai ser itinerante, porque nem sempre as pessoas têm coisas interessantes a dizer. Aliás, na maior parte do tempo elas não estão falando coisas interessantes, apesar de seguirem falando. Mas eu precisei criá-lo hoje porque André Esteves foi especial nesta terça-feira. André Esteves é o presidente do Conselho do BTG Pactual e uma grande figura do mundo corporativo. Já foi o 13º homem mais rico do Brasil e também já foi preso pela Polícia Federal por suspeita de tentar obstruir investigações da Lava Jato lá em 2017. Em 2018, a investigação sobre ele foi arquivada no STF. Esta personalidade não tem muito papas nas línguas. Não tem muitas papas na língua. Então é sempre um entretenimento assisti-lo. Nesta terça-feira, em um evento do BTG em Santiago do Chile, ele disse que qualquer analista júnior da América Latina saberia administrar o risco de taxa de juros no balanço do Silicon Valley Bank para evitar o seu colapso. Abre aspas.
É uma gestão de ativos e passivos muito básica que qualquer analista júnior trabalhando em um banco no Chile, Brasil ou Colômbia ou qualquer outro país que apresente um pouco mais de volatilidade saberia. Foi uma má administração grosseira de sua incompatibilidade de taxas de juros e qualquer estagiário do BTG ou do Banco do Chile ou de qualquer outro grande banco chileno aprendeu nos primeiros 3 meses de trabalho que você não deveria fazer isso. Mas aparentemente eles não aprenderam. Fecha aspas. Não foi uma frase, foram várias. Eles, no caso, são a administração do Silicon Valley Bank, o banco americano que entrou em colapso no início do mês, muito em parte por conta das taxas de juros dos Estados Unidos, que aumentaram nos últimos meses e levaram a um descasamento dos preços de compra dos títulos do governo americano com o preço de venda. O banco perdeu dinheiro porque não soube administrar o aumento rápido dos juros. O que, segundo Esteves, nunca aconteceria na América Latina, nem mesmo com estagiários, pois estamos acostumados com esse ambiente de volatilidade. De fato, o latino-americano não tem um dia de paz, então lidar com a incerteza tá no currículo de qualquer um. A exemplificar isto, tivemos nesta terça-feira a loja de roupas online Amaro e o grupo Petrópolis, dono das cervejas Itaipava e Petra, entrando com pedidos de recuperação extrajudicial e judicial, respectivamente. Enquanto a primeira chegou a um acordo com seus principais credores e definiu o plano de reestruturação extrajudicialmente, ou seja, fora da justiça, não fica mais claro do que isso, o Grupo Petrópolis teve uma cautelar deferida pela 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em relação ao pedido de recuperação judicial. De acordo com o documento visto pela Bloomberg Linha, a tutela cautelar de urgência determina a liberação de recursos da companhia pelos bancos Santander, Deicoval, BMG, além do Fundo Siena e do Sofisa. Segundo a própria empresa, o grupo está passando por uma crise de liquidez que já perdura e vem se agravando há aproximadamente 18 meses, diante da drástica redução de receita durante esse período em razão da queda do volume de vendas. Eles apontam que o que antes girava em 31,2 milhões de hectolitros de bebida vendidos no ano de 2020, nos anos de 2021 e 2022, caiu para 26 e 24 milhões, respectivamente. Em 2020, o Grupo Petrópolis enchia 387.500 piscinas de cerveja. Em 2022, enchia 301.250. Eu levei 3 minutos para fazer esse cálculo porque eu esqueci como faz regra de 3, até perceber que eu não precisava de uma regra de 3 para fazer esse cálculo. Era só pesquisar quantos hectolitros tem uma piscina média e depois dividir todos esses milhões ali por 80. A Amaro e o Grupo Petrópolis são os mais recentes exemplos de empresas brasileiras que estão enfrentando um cenário mais adverso, com o aumento do custo da dívida por conta da alta de juros, ao mesmo tempo em que a inflação ainda alta mina o rendimento das pessoas. Segundo o Serasa Experian, que além de dizer se o seu nome tá sujo na praça, também é uma baita empresa de dados, em fevereiro de 2022, 55 empresas no Brasil fizeram pedidos de recuperação judicial. No mesmo mês de 2023, foram 113 empresas, quase o dobro. É o famoso não tá fácil para ninguém. A não ser que você tenha muito dinheiro. A família bilionária por trás da operadora de saúde Rap Vida, uma das maiores do Brasil, se moveu para tentar estancar a queda mais acentuada entre as ações latino-americanas este ano. A família Pinheiro Corem de Lima, que fundou a companhia há 4 décadas e possui participação combinada de cerca de 36%, planeja comprar 10 imóveis da Rap Vida por 1,25 bilhão de reais por meio de uma estrutura de sale and leaseback, segundo comunicado ao mercado. E agora eu vou explicar o que é sale and leaseback. Mas primeiro preciso ir aprender, porque eu tenho uma leve noção, mas tem gente muito mais inteligente por aí escrevendo sobre isso. Pois bem, após uma rápida busca no Google, descubro que a operação de sale and leaseback é também chamada de desimobilização de imóveis. Como você desimobiliza um imóvel? Trocando ele por capital de giro. Um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se então locatário. Ahá! A família também se comprometeu a subscrever 360 milhões de reais em uma potencial oferta de ações. E o meu poder didático se esgotou, faça o exercício você agora de entrar no Google e descobrir o que é isso. As ações da Rap Vida abriram em alta de 15% na terça-feira na esteira do anúncio, reduzindo as perdas recentes. Fecharam a sessão com ganhos de 18%, negociadas a R$ 2,63. Poderão os últimos ser os primeiros? O papel lidera as perdas do índice MSCI Emerging Markets Latin America em 2023 e havia sido negociada a R$ 2,22 na segunda-feira, uma queda que apagou 75 bilhões de reais em valor de mercado da empresa desde o pico do ano passado. Neste ano, a queda ainda superava 40%. As perdas foram aceleradas recentemente após a divulgação do balanço mais fraco do que o esperado no quarto trimestre, que alimentou temores sobre a alavancagem da Rap Vida em um momento em que as empresas brasileiras estão enfrentando condições de crédito mais apertadas e deterioração das perspectivas macroeconômicas, como a gente viu no outro bloco deste podcast. Olha, acabou, viu? Hoje é quarta, dia de feijoada em São Paulo, o que eu acho engraçado, porque pra mim, que vim das terras do sul deste Brasil, dia de feijoada é domingo, né? Que dia que você come feijoada? Conta pra mim. E também se inscreve aqui no podcast, não custa nada.
Manda pros seus amigos. Compartilha nas redes sociais. E tenha um ótimo dia. Falo com vocês amanhã. Até mais.